Olá, eu me chamo Beatriz, eu sou estudante do curso de Engenharia de Produção Civil da IFCE Campus Quixadá, sou do 5º semestre. No vídeo de hoje nós vamos resolver a questão 9.42 do livro Análise de Estruturas, nona edição, autor Hibberle. A questão diz: determine o deslocamento no ponto D, use o princípio do trabalho virtual, o AI é constante. Bom, gente, como vocês podem perceber, a questão nos pede para encontrar o deslocamento neste ponto específico, no ponto D. Se ele nos pede para usar o princípio do trabalho virtual, então, para encontrarmos esse deslocamento no ponto D, nós devemos aplicar uma força, aqui neste ponto, uma força virtual, neste ponto, para que posteriormente nós possamos, juntamente com os diagramas dos momentos fletores, com as equações do momento, encontrarmos o deslocamento que essa viga terá neste ponto em específico. Para iniciarmos a nossa questão, nós temos que analisar a nossa viga. Nós podemos perceber que aqui há um apoio de terceiro gênero, aqui um dente Gerber, e aqui no ponto C nós temos um apoio de primeiro gênero. Para iniciarmos a nossa análise dessa estrutura, nós temos que primeiramente fazer o esboço do diagrama do momento fletor real de como esta viga se comporta. Pronto, eu trago aqui o esboço, o diagrama do momento fletor real, que essa viga terá. Pronto, aqui nós vamos ter essa parte toda aqui no negativo, como se fosse um trapézio e este triângulo. E aqui nós teremos uma parábola causada por este carregamento. Esse é o diagrama do momento fletor real. Aqui eu trago para vocês um esboço de como seria o diagrama do momento fletor da nossa força virtual. Nossa força virtual será aplicada aqui, que esse ponto aqui em específico é este ponto D. Então, eu estou aplicando essa força no ponto D para que posteriormente nós possamos encontrar o deslocamento de D. Este é o diagrama do momento fletor virtual. Aqui nós podemos perceber que aqui nós teremos um momento 1, aqui nós teremos uma equação de momento 1. Neste ponto específico nós teremos uma equação do momento 2. E neste ponto específico nós teremos uma equação de momento 3. Todos esses momentos são os momentos reais. Consequentemente, nós também teremos essas mesmas equações do momento, só que virtual, né? Nós teremos o momento virtual 1, a equação de momento virtual 1, a equação de momento virtual 2 e a equação de momento virtual 3. Bom, antes da gente começar a resolver a nossa questão, nós temos que trazer essa observação das unidades, né? Vocês podem perceber que aqui as unidades são todas em keep, em K, né, que é o keep, e o comprimento em FT, né, feet. Então, nós temos que 1K é igual a 1 keep, quilopond é igual a 1000 libras-forças, que é igual a 4.448,22 newton, que é igual a 4,45 kN. Já a nossa unidade de comprimento é 1 feet, ou pé, que é igual a 12 in, que é a polegada, que é igual a 30,48 centímetros, que é igual a 0,3048 metros. Para darmos início à nossa resolução, nós devemos traçar o diagrama do corpo livre real e o virtual para assim encontrarmos as nossas reações de apoio. Então, vamos lá calcular as nossas reações de apoio para que depois nós possamos calcular as nossas equações de momento 1, 2 e 3, tanto real como virtual. Bom, para conseguirmos resolver essa estrutura isostaticamente, é necessário fazer uma análise para ela. Já que ela tem esse caso especial aqui no ponto B, né, que é um dente Gerber, nós temos que analisar a nossa estrutura como se fosse ela dividida em duas partes, a partir desse dente Gerber aqui. Então, eu vou prolongar as retas aqui em cada ponto, no ponto A, a nossa força de 8, no ponto B, no nosso ponto D e no ponto C. Vou dividir também a nossa viga em dois trechos, né? Trecho 1 e trecho 2. Aqui vai ser o trecho 1 e aqui vai ser o trecho 2. E esse aqui é o diagrama do corpo livre real, então é da nossa viga do jeito que está, com essas mesmas forças.
Pronto, nós teremos aqui neste lado, neste trecho 1, nós teremos um apoio aqui de terceiro gênero em A, uma força aplicada. Então, eu pergunto a vocês, esse trecho aqui, ele está isostaticamente estável? O que você acha? Sem nenhuma reação aqui nesse ponto B. Ele estaria isostaticamente estável? Sim. Sim, porque nós teríamos uma viga, neste caso nós temos uma viga engastada, né? Então ela é isostaticamente estável. Agora vamos analisar esse nosso trecho 2. No trecho 2 nós temos o nosso carregamento, uma força aqui CY. Então, esse trecho 2, ele está isostaticamente estável? Não, né? Porque nós só temos um apoio de primeiro gênero aqui, então ela não teria estabilidade para suportar este carregamento. Então, por isso que aqui, nesse ponto B, eu vou adotar como se aqui fosse um apoio de segundo gênero. Vocês estão vendo que já tem uma setinha aqui, que será no componente vertical no ponto B. E eu vou traçar uma componente também na horizontal no ponto B. Então, sabendo que aplicando aqui uma reação, nós teremos no outro trecho uma ação. Então, se aqui está para cima, setinha na vertical, aqui nós teremos uma componente vertical para baixo, aqui nós temos uma componente horizontal para a direita, aqui nós teremos uma componente horizontal para a esquerda. E aqui também no nosso carregamento nós teremos uma carga concentrada, né, de 24 kip, que é 3 vezes o nosso comprimento desse nosso trecho 2, que é 8 feet. Pronto, aqui só colocando para ficar melhor de identificar, que nós teremos a Y, MA, BY, que é a nossa componente na vertical de B, componente horizontal de B, e aqui também. E aqui o nosso CY, que é o nosso apoio de primeiro gênero. Pronto, resolvendo primeiro o nosso trecho 2, que já que ele não é estaticamente instável, né, nós teremos que é mais fácil encontrar as reações de apoio no trecho 2 para depois encontrar as reações de apoio no trecho 1. Então, nós teremos que o somatório das forças em Y é igual a 0. Adotando para cima como positivo, nós teremos que BY mais CY menos 24 é igual a 0. Nós teremos que BY mais CY é igual a 24. Vamos deixar essa equação aqui desta maneira e vamos fazer o somatório dos momentos em B para assim encontrarmos essa nossa componente CY. Somatório dos momentos em B igual a 0. Adotando o anti-horário como positivo, nós temos que CY vezes 8 menos 24 vezes 4 é igual a 0. Com isso, nós encontramos uma componente CY de 12 kips. Substituindo este valor de CY nesta equação, nós temos que o BY também será 12 kips. Aqui só mostrando que nós teremos uma componente Bx igual a 0, pois nós não temos nenhuma outra força na horizontal, por isso que o Bx vai ser igual a 0. Analisando agora o nosso trecho 1, nós temos que o somatório dos momentos em A, para encontrarmos esse momento em A. Adotando o anti-horário como positivo, nós temos que menos 12 vezes 8, que este BY é igual a 12, né? Nós encontramos aqui. Então, ele também será aplicado aqui, só que com o sentido para baixo. Menos 8 vezes 4, menos o momento em A, que aqui eu adotei ele como se fosse no sentido horário. Então, nós vamos obter o momento em A igual a menos 128. Então, esse negativo significa dizer que o meu chute estava errado e que, na verdade, este momento é no sentido anti-horário. Fazendo o somatório das forças em Y igual a 0, nós temos que AY menos 8 menos 12 é igual a 0. AY é igual a 20 kip. Então, já encontrando as nossas reações de apoio da nossa viga real, nós já podemos calcular as equações dos momentos reais. Porém, nós vamos primeiro também calcular as nossas reações de apoio para a nossa viga virtual. Fazendo a mesma análise que nós fizemos no DCL real, nós vamos ter também para o nosso DCL virtual. Só que vai mudar que nós não teremos mais estas forças, né, de 8 kips e nem esta carga. Nós teremos sim no ponto D
uma força de 1 kip, que será aplicada aqui nesse trecho 2. Então, vamos resolver as nossas reações de apoio para este tipo de situação. Fazendo o somatório, no trecho 2, fazendo o somatório das forças em y igual a zero, nós teremos que, o sentido para cima como positivo, nós teremos que by mais cy menos 1 igual a zero, by mais cy é igual a 1. Fazendo o somatório dos momentos em B, nós temos que o sentido anti-horário como positivo, nós temos que cy vezes 8 menos 1 vezes 4 é igual a zero, então cy vai ser igual a 0,5. Substituindo este valor nesta equação, nós temos que o by também será 0,5 kip. Agora, realizando a nossa análise no trecho 1, nós temos que o somatório dos momentos em A é igual a zero, sentido anti-horário como positivo. Nós temos que menos 0,5 vezes 8, menos o momento em A é igual a zero. Então, nós encontramos aqui um momento em A igual a menos 4. Novamente, o sentido aqui estava horário, o sinal negativo diz que o sentido dele, na verdade, é anti-horário. Somatório das forças em Y igual a zero. Nós temos que o AY menos 0,5 é igual a zero, então o AY é igual a 0,5. Agora, tendo as nossas reações de apoio real e virtual, nós já podemos encontrar as equações através do diagrama do momento fletor. Encontrando as equações através dos diagramas, nós vamos começar aqui com o nosso DMF real. No trecho 1, será este daqui em laranja, no qual o comprimento é 8 feet. E o trecho 2 é este em roxo, no qual também o seu comprimento é 8 feet. Nesse trecho 1, nós teremos a nossa reação de apoio aqui de AY de 20, o nosso momento aqui de menos 128 e a nossa força BY igual a 12 kips e a nossa força de 8 kips. Realizando aqui, para achar esse momento M1, nós teremos que o x aqui, ele variando da direita para a esquerda. Temos o somatório dos momentos em x1 igual a zero, nós teremos 12x1 mais M1 igual a zero. Então, o momento em 1 ele será igual a menos 12x1. Fazendo aqui o somatório dos momentos em x2 igual a zero, adotando x2 também da direita para a esquerda, nós temos que estes valores aqui no gráfico, que é esse de 128, como nós já calculamos as reações de apoio, já dá para a gente saber estes valores. Aqui, realizando o momento nesse trecho, nós teremos este valor de 48, e aqui nós teremos esse momento máximo de 24. Fazendo o nosso momento M2 em x2, nós teremos que menos 20x2 mais 48 menos M2 é igual a zero. Então, nós teremos que M2 é igual a menos 20x2 mais 48. Encontramos as duas primeiras equações para os nossos momentos M1 e M2. Agora, vamos encontrar a nossa equação para o momento M3, analisando o trecho 2. No trecho 2, nós teremos as nossas componentes aqui de BY e aqui de CY, né? Teremos aqui este momento direcionado da direita para a esquerda e esse daqui da esquerda para a direita, já que nós temos esses dois trechos aqui. Realizando esta análise, nós obteremos que menos M3 menos 3x3 ao quadrado sobre 2 menos 12x3 é igual a zero. Então, o momento em 3 será igual a 12x3 menos 1,5x3 ao quadrado. Agora, vamos encontrar as nossas equações através do diagrama do momento fletor virtual. Pronto. Analisando aqui novamente, igual como nós analisamos no diagrama do momento fletor real, nós teremos o nosso trecho 1 e o nosso trecho 2. No trecho 1, nós teremos as nossas reações AY, o nosso momento, e a nossa reação aqui BY. Calculando o nosso M1, aqui com o x1 variando da direita para a esquerda, nós teremos que o nosso M1 será menos 0,5x1. Realizando esta análise da direita para a esquerda em x2, nós teremos que o momento em 2 será menos 0,5x2 mais 4. Analisando agora o trecho 2, nós teremos que estas componentes aqui BY e CY,
E nós teremos aqui a nossa força virtual de 1. Analisando esse trecho aqui também, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, nós teremos que o nosso momento 3 ele será igual a 0,5x3. Tendo em vista as nossas equações, nós já podemos aplicar o princípio das forças virtuais. Aplicando o princípio das forças virtuais, nós temos que o deslocamento de D ele vai ser igual à integral de 0 até 4 da equação do momento virtual em 1 vezes a equação do momento real em 1, dividido pelo E e I, que são constantes, como foi dado na questão. Mais a integral de 0 até 4 da equação do momento virtual em 2 e da equação do momento real em 2, dividido pelo E e I, mas esse 2 aqui, ele vem justamente daquilo que eu vinha frisando, né? Como aqui nós temos essa equação e essa equação, ela como se fosse duas, mas elas possuem o mesmo valor. Tanto a análise dela desse lado como desse outro lado, ela terá este mesmo valor, tanto para o real como para o virtual. Então, por isso que esse terceiro trecho será multiplicado por 2. Duas vezes a integral de 0 até 4 da equação do momento virtual em 3 e da equação do momento real em 3 dividido pelo I. Aqui nós temos nossos dados, nossa equação dos momentos reais 1, 2 e 3 e nossas equações dos momentos virtuais 1, 2 e 3. Substituindo na nossa fórmula, nós temos esta integral. Resolvendo essa integral, nós encontraremos um deslocamento em D de 1.397,33 kips ao quadrado por fit ao cubo, dividido pelo EI, que, como foi dado na questão, é constante. Como aqui nós obtivemos o valor positivo, isso significa que o nosso chute inicial lá da nossa força ser para baixo estava correta, então aqui o sentido desta força, desse deslocamento, é realmente para baixo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa questão de hoje. Muito obrigada, deixe seu like, acompanhe o nosso site e nosso canal no YouTube e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!